Olá pessoal, vou continuar aqui a minha crítica, né, essa resposta ao canal Orientação Marxista do Boca Torta, com relação ao professor Olavo de Carvalho, que ele havia feito um artigo que ele deixou até mesmo no site lá do quem quiser também pode acessar o próprio canal do sujeito, e ele deixou o artigo relacionado. É engraçado porque essas pessoas que engajadas assim, inevitavelmente eles partem para a política, né? Pode ser que não seja o caso do Boca Torta, mas se ele é filiado ao PSTU, alguma coisa tem aí. Eu não sou filiado a nada, não devo satisfação a ninguém e não tenho pretensões alguma de envolver com política, que isso não é o meu objetivo de vida. Mas meu objetivo de vida é pegar aí esse material que ele construiu aí e refutar nos mínimos detalhes aí, parte a parte dissecar esse artigo aí para desmentir as mentiras do próprio artigo ou as ocultações, que é muito comum na esquerda. Então vamos lá, eu havia feito 3 vídeos já, né? O terceiro vídeo eu acabei repetindo agora, eu fiz mais uma leitura para vocês verem que essa questão da leitura e da crítica ela pode diminuir a peneira, né? Então é possível fazer um tipo de leitura com um tipo de informação e um tipo de pensamento, depois refinar cada vez ainda mais. Eu acredito que se eu fizer o exercício de ler mais uma vez vamos dizer assim, esse pedaço que eu resolvi observar, eu vou encontrar mais detalhes, vou conseguir aí preencher com mais detalhes, mas não é esse o objetivo. Por acaso eu me enganei, me equivoquei lá e acabei repetindo a parte 3, agora lógico com a peneira um pouco mais fina com relação à proposta dele e as invenções dele, ocultações de confronto com a realidade, que é a minha proposta, trazer a realidade de fato de quem é o professor Olavo de Carvalho e desmentir, né, as mentiras do dono desse canal, do Boca Torta. Então vamos lá. Primeiro ele fala do nadando no vazio, morte e ressurreição do movimento político conservador. Aí eu coloquei assim, de fato o movimento considerado como apontou o Boca Torta, definhou. Mas por que eu coloquei definhou, né? Enquanto o exército, depois eu vou ler, né? Eu vou tentar dizer agora com instantâneo, né? Enquanto o exército lutava para combater lá, né, todo aquele histórico, preciso retomar lá, né, Coluna Prestes, depois Lamarca não a guerrilha do Araguaia, mas do Caparaó, a guerrilha do Caparaó, e depois a guerrilha do Araguaia. Essa ocultação, em momento algum ele citou a Coluna Prestes, em momento algum ele citou, vale a pena para quem quiser conferir aí, pesquisar. Em momento algum ele citou guerrilha do Caparaó, em momento algum ele citou guerrilha do Araguaia, e nem muito menos a guerrilha urbana, né, com Marighella, né? Então, Luiz Carlos Prestes na Coluna Prestes, uma revolução lá que vale a pena consultar aí, que eu não vou tratar aqui agora. A guerrilha do Caparaó com Lamarca na sua cabeça, né, central. Guerrilha do Araguaia com Oswaldão, pouco citado aí também, mas vale a pena. E inclusive fez treinamento no exterior, etc. E também e a guerrilha urbana com o Marighella. Então vale a pena. Enquanto lutava contra as guerrilhas motivadas por Oswaldão, Lamarca, Marighella, entre outros, a nova esquerda se infiltrava ainda mais nas instituições públicas através da revolução cultural. Aí abre aspas. Sob a influência do positivismo de Augusto Comte, desde os fins do século XIX, a ditadura guiada pela separação entre técnica e ideologia que seria, né, foram guiada pela separação entre técnica e ideologia. A técnica sendo neutra, A ditadura está a serviço do progresso do sistema capitalista para benefício da industrialização.
para essa compreensão de todos, e até desculpa, sobre a questão da revisão, né? Acabei não fazendo revisão, muito por causa da falta de tempo mesmo, por causa do estudo, do trabalho. Então eu estou escrevendo assim, eu não estou acompanhando o texto, eu já vou logo escrevendo, fazendo anotações e tudo, e às vezes eu deixo o texto parado, não faço revisão. E aí quando eu volto ao texto, então fica meio que eu tenho que quase que entender o que estava acontecendo novamente para poder explicar. Então, e sem a revisão, às vezes fica alguma coisa na estrutura aqui fora de nexo, e a questão também da minha letra, que é bem ruim, assim, às vezes eu me enrolo até com ela. Mas como eu não estudo, trabalho, não vivo de internet, isso aqui é só um hobby, né? Eu não estou aqui também nem para ser famoso, nem para aparecer, é mais uma distração mesmo, né? Um exercício. Então vai do jeito que der mesmo. Mas vamos continuar aqui. Então, nesse primeiro pedaço, ele vai atacar falando que o movimento conservador ele faliu. Ele, na década de 64 em diante, ele foi às mínguas e etc. Aí eu digo aqui que ele, de fato, ele tem razão, sabe? Enquanto a militância atuava na parte cultural, se desenvolvia na parte cultural, a direita, os conservadores, como queiram, cochilou, dormiu, deixou de agir, sabe? Deixou, até como dizem alguns aí, né, que como uma válvula de escape, né? Uma maneira do exército também não sufocar tanto assim as pessoas, né? Então, mas aí é claro, né, no campo de atuação eles venceram, enquanto a esquerda continua. A mesma coisa também de falar da União Soviética, né? Muitas pessoas acham que a União Soviética aceitou a derrota da Guerra Fria, sabe? Muito pelo contrário, foi estratégico a declaração de fim, no caso, né, da União Soviética, porque eles puderam ganhar tempo para se reinventarem de uma forma menos, digamos, desgastante em questões econômicas. Eles preferiram ir por outra via, até porque às vezes já existiam outras ideias, né, de outros marxistas para trabalhar essa revolução, né, entre aspas, em outro campo, né, no caso no campo não mais das balas, né, e tudo mais no campo acadêmico, né, da caneta e da cultura. Então essa é real. Isso que ele oculta, sabe? Isso que ele deixou, ele explicou por quê, sabe? Ele instigou aí o definhamento do movimento conservador, mas ele não explicou por quê. Isso é importante também quando você tenta refutar alguma coisa, você completar a frase, sabe? Agora, ocultar é covardia. E o mais interessante é que isso que eu acabei de dizer agora, eu ouvi da própria boca do Olavo, sabe? Lógico, né? Com constatação, né? Com averiguação. Ninguém... eu não acredito na autoridade, não, na falácia da autoridade, não, sabe? É dito alguma coisa, né? Daquilo da linha de raciocínio que eu acompanho, e eu tenho que verificar para ver se aquilo ali confere. Lógico, qualquer pessoa que se aplica à investigação política, é preciso que haja dessa forma. Então, e de fato, é isso mesmo, sem tirar nem pôr. E é engraçado que nem isso mesmo ele conseguiu captar do Olavo, né? Dos vídeos, dos trechos de vídeo que ele escolheu, né? Pensou para criticar, né? Porque esse tipo de comentário não sai dos livros, sabe? Não saiu dos livros, se é que ele leu algum livro do Olavo. É engraçado que ele acusa o Olavo daquilo que ele mesmo que é sempre um argumento raso, né? Sempre ocultando, ou mentindo, ou caluniando, ou ocultando os dados da realidade, né? Mais abaixo eu vou falar justamente esse detalhe histórico, né? Todo mundo sabe todo mundo sabe não, todo mundo deveria saber, né? Que o exército brasileiro é um exército positivista, e que o positivismo não se adequava, não se alinhava, na verdade é o contrário, Marx não se alinhava ao positivismo, porque na visão de Marx o positivismo demoraria muito, e o positivismo dependeria de uma ação contínua e não de rupturas, né? A corrente marxista acredita muito mais em rupturas, né, da história, de altos e baixos, e essa versão da história em que não existe uma ideia linear, ou seja,
a história não caminha para o progresso, sabe? Ela ora caminha para o progresso, ora caminha para o regresso, ora para a evolução, ora para a involução, e daí por diante, sabe? Diferente do Comte, que imaginava essa lucidez cada vez mais viva da sociedade, e porque, lógico, para Marx é sociedade burguesa, é a sociedade, as pessoas vivem como zumbis e que não tem consciência de classe, essa coisa toda. Só que eles esquecem do Leviatã, sabe? Eles esquecem que sem o exército sendo a última palavra, pelo menos agora a opinião minha, sendo a última palavra, ou Leviatã, ou controlador, sabe? Entre aspas, ou de fato ditador, porque é assim que o sistema socialista funcionaria, né? Através de uma opressão, de uma limitação dos desejos naturais do ser humano. Então ele resolve brigar com o positivismo ao invés de cativar os militares, sabe? Então eles, mesmo que eles apliquem, se infiltrem em todas as instituições, o exército, na cabeça deles, e da forma que eles atacam, assim, que eles humilham até, né, desacreditam, né, escarnecem os militares, né, até criando fantasmas a respeito desses militares, né, ilusões e até mentiras e calúnias. Eles esquecem da importância desse entre aspas aliado, né, no caso da revolução, né? Então, assim, até por medo, né? Então, jamais, a única chance que resta a eles é criar uma hegemonia de mentalidade, sabe? Como eles não têm a força, e a única força capaz de medir força com os militares é a população, como eles também vacilam defendendo o desarmamento da população, então eles têm duas forças essenciais contrárias a eles. Uma, a população que eles tentam seduzir através da doutrina marxista desarmada, e outra com relação à hostilização dos militares, sabe? Então isso fica bem claro aqui, até mesmo na escrita aqui minha, que eu achei imprópria e incompleta e insuficiente. Eu vou passar aqui adiante. Daí eu continuo falando também que ele disse que não houve nenhuma evolução, o Brasil degringolou nesse período, né, de 64 em diante. Então, muito pelo contrário, né? Eu coloquei aqui: o Brasil, na época da contra-revolução militar, saía da posição agrícola para o desenvolvimento industrial emergente. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que nesse período, justamente, né, entre 50 e 70 mais ou menos, que o Brasil saiu da condição agrária, né, e passou a ter um desenvolvimento industrial muito por conta da Segunda Guerra Mundial, esse desenvolvimento do aço e o crescimento industrial, né, do país, né? E aí ele foi, tanto é que houve o boom também da êxodo rural, essa questão do pessoal ir para a cidade para trabalhar nas indústrias. Então, assim, houve muito, seria fora da lógica imaginar algo contrário ao crescimento, né, devido a essa questão aí do incentivo dessas indústrias da época, sabe? Bucatorta usou essa falácia por saber que não teriam apoio algum do exército como massa de manobra apoiadora de sua revolução, assim como a fábula da raposa e das uvas, né? Onde a raposa desdenha as boas uvas por não conseguir alcançar. Como a esquerda não teve apoio e não tem apoio do exército, ela tenta de alguma forma, e aí através do Bucatorta aí, enlodar essa imagem do exército, e aí ganhar aí militância e piorando cada vez mais a condição deles, visto que sem o apoio do exército não há revolução. E aí eu continuo aqui. Bucatorta ainda depreciou o desenvolvimento do governo militar, escondendo suas reais conquistas, tais como o Banco Nacional da Habitação, BNH, o primeiro, entre aspas, Minha Casa Minha Vida, inclusive copiado pelo PT e continuado por Bolsonaro, com o nome agora de, entre aspas, Programa Casa Verde e Amarela, programa isso mesmo, Casa Verde e Amarela. Foi no governo militar que a Petrobras decolou, diminuindo nossa dependência do petróleo importado. O programa Pro Álcool
foi obra desse regime. Quase todos os carros que saem hoje da fábrica no Brasil são bicombustíveis por causa desse programa também. O governo do general Geisel se aproximou com a China, hoje o maior parceiro do Brasil foi nesse governo. Do ponto de vista cultural, o estímulo, a crítica, né, até mesmo olhando por esse viés, né, também por obra do regime. O governo investiu na educação técnica e não ideológica, como defende o Boca Torta, foi para amparar o avanço industrial e econômico que o uso técnico foi escolhido. É possível observar essa necessidade verificando as tendências. Agora sim, vai entrar em questões de formação, uma disciplina chamada Tendências Pedagógicas, né? Disciplina muito comum na área de humanas. Eu citei isso daí porque, de fato, existe aí a tendência do lado liberal e a tendência do lado marxista ou não liberal, nesse tendências pedagógicas aí, incluindo do lado do Marx assim a filosofia de Freire, né, a jeito de ensinar dele. E aí foi escolhido a questão técnica pelo fato das indústrias, o desenvolvimento das indústrias, então tudo casa com a necessidade, sabe? As coisas não são tão aleatórias como a esquerda pensa, não, sabe? O Mobral, uma oposição a Paulo Freire em sua ideologia, um programa que tinha o objetivo de diminuir o analfabetismo, ensinando equivalente ao EJA, destinado à educação de jovens e adultos. O FGTS, Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço, foi no governo militar. Foi com o regime militar que a legislação trabalhista foi estendida ao campo, além da proposta de reforma agrária, né, chamada Estatuto da Terra, né. Aí tem aqui a lei, aqui tudo, né, em 30 de novembro de 1964. O Programa Nuclear Brasileiro, na Angra 1, Angra 2, na usina elétrica de Itaipu, o PIB crescendo 14% ao ano, empregos especialmente na indústria, o total de empregos no setor aumentou de 2 milhões para 15 milhões, o emprego crescia 3% ao ano e o salário também. A indústria automobilística triplicou e o Brasil exportou mais de 100 mil veículos a outros países. Nessa época consolidaram-se também as grandes empreiteiras, né, brasileiras, né, as estatais e as privadas. Outros avanços aconteceram também eu coloquei aqui, que é inviável descrevermos por agora. Aí abre aspas para o comentário aqui do Boca Torta. O país, abre aspas, o país economicamente em ruínas e uma classe operária organizada, ativa e em movimento. Fecha aspas. O Boca Torta continuou dizendo que Olavo inventou, que tirou da própria mente um universo inacabado de pensamentos conspiracionistas, ou conspiratórios, né? O pessoal tenta unir terra plana e astrologia, né? Como é que um astrólogo pode ser terraplanista, sabe? Os dois, um anularia o outro, sabe? Não existe um astrólogo terraplanista. Tá, agora é interessante, tá? Tem um relato pessoal meu. Aí vai, abre aspas ele, ó, abre aspas o que ele diz. A batalha cultural invisível e quase mística de marxistas infiltrados nas escolas, recomendo a leitura de Paulo Freire para, aí agora minha parte, né? Recomendo a leitura de Paulo Freire para esmagar, eu coloquei aqui a mentira do Boca Torta. Vou dar uma pausa aqui, mas eu vou falar um relato pessoal meu. Por que eu resolvi fazer filosofia? Porque eu, como poucas pessoas sabem, eu concluí meu ensino médio há poucos anos, né? Se não me engano, aí em 2016, foi em 2016, se não me engano, 2015, 2016, mas creio que isso aqui tenha sido em 2016, 2018 eu entrei na Federal. Eu sempre andei desde jovem com grupo, até por causa da música, né?
no período revoltado, assim, com os marxistas ou com os do lazinho do anarquismo também, mesmo sem saber de política, assim, eu estava sempre com essa galera. Votei no candidato de esquerda aí 2 vezes, depois votei também na presidenta 2 vezes e tal. E aí eu notei que o professor de geografia ele tinha substituído a geografia convencional por uma geografia mais, entre aspas, né, no modo deles, politizada, né, que tal aqueles círculos de sala e tal. E eu cismei, como eu sempre fui do contra, assim, em querer defender o outro lado, para ver se eu conseguiria me sustentar, até como exercício mesmo, E aí cada vez que eu ia lendo, assim, mais coisas eu ia descobrindo e mais coisas iam me fazendo, digamos, perceber o quanto eles ocultavam, o quanto eles foram covardes mesmo, assim, né? São covardes em tentar cativar esses jovens, assim, que não tem a mínima possibilidade, assim, de argumentativa, né? Então fica só aquele monólogo, aquele lenga-lenga lá que todo mundo sabe. E aí, como até mesmo como um repúdio a isso, como uma desintoxicação, e eu sempre tirei nota boa, né? Eu percebi que eu me vi gostando de filosofia, até por coerência com as minhas notas e tudo. Eu sempre gostei de humanas. E na faculdade, não vou falar o nome da instituição, mas não foi diferente, sabe? Até perseguição pessoal eu sofri. Mas também um outro professor de geografia também aconteceu uma situação lá de doutrinação, entre outras, né? Mas aquela foi que me fez também até desistir de fazer em federal, o que não adiantou muito, né? Que a particular também já fora contaminada e aparelhada pelo sistema. Uma coisa bem simples de fazer, né? Se você entope o sistema de pessoas formadas seguindo ali no marxismo, falta mão de obra liberal no mercado. Então essas pessoas acabam sendo professores de instituições independentes, federal, particular, e o material dessas pessoas é sempre tendencioso, sabe? Então aí que está a covardia toda da coisa. Então seguindo aqui, justamente isso, sabe? A batalha cultural invisível, e eles falam dessa mística marxista, não é nada de mística. Eu tenho até um vídeo que gravaram meu dentro da sala de aula, um chilique que eu acabei dando lá por não aguentar mais nessa doutrinação. E aí, leiam Gramsci, pessoal, não entra aí ele vai falar que é uma mentira, que Gramsci não disse nada disso. Então leiam Paulo Freire, leiam Gramsci, apesar das extensas páginas. Vejam sobre o Foro de São Paulo também. Tudo isso vai além. Como é que é? A cultura. E também esse objetivo também que ele fala lá, né, que a esquerda ele ironiza, né, falando que a esquerda quer destruir o mundo, quer destruir a cultura, né, a fé, né, judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega, o direito romano e a fé do cristianismo. Só que quando ele ironiza, na verdade, ele assume que de fato eles querem isso, mas como ele não obviamente ele é marxista, ele está do lado da esquerda, ele tenta dizer isso ironizando, né? Então isso daí também é uma covardia, sabe? Como é que chama? Desonestidade intelectual, sabe? É a própria desonestidade intelectual. A esquerda também usa muito disso. Aí eu coloquei aqui Paulo Freire eu li bastante, hein? Escola de Frankfurt, Gramsci, segundo Boca Torta, não conspiravam contra o conservadorismo. Para ele, isso é fake news. E é miragem, é imaginação do Olavo de Carvalho. Ele conta isso com um sorriso e ironia, como se não estivesse declarando, escrito, como se não pudesse, né, ser desmascarado. O próximo passo foi falar das poucas universidades no período anterior ao petismo, dissera ele, governada pela aristocracia agrária, né? Ele foi assertivo em alguma medida só um momento, peraí, mas também em oposição escolheu esconder, camuflar o ingresso
do marxismo cultural a partir de meados do século XX pela missão francesa. Ele não falou nada a respeito da missão francesa e quanto essa missão francesa substituiu, né? Na verdade, tudo começou com o ensino jesuíta, né? Depois foram expulsos e tudo, e aí entrou um período chamado de, que pouca gente sabe, né? O pessoal até fala do centrão sem saber disso, Philon, Pirron e Coulson, né? Que é o ecletismo, depois o positivismo e por último o marxismo. E o marxismo predomina até hoje, sabe isso daí? Ele também, por desconhecimento, por covardia, desonestidade intelectual, ele camuflou isso também. Critica o ensino técnico, o ensino pragmático, objetivo, o ensino que ampliou até então aquilo que eu havia dito do Brasil. O Brasil até então agrário e logo depois perdeu terreno para o ensino ideológico, marcado por conspirações insurgentes com o objetivo com objetivo revolucionário, né? Mais pensando na revolução do que na educação, né? O uso da educação como ferramenta de revolução, o uso da igreja como ferramenta da revolução, o uso de minorias como ferramenta da revolução e daí por diante. Aí não sei porque, abre aspas, se valeu do fato de possuir um conhecimento que, apesar de superficial em tudo, postava certa postularia, né, certa abrangência. Ele fala isso com relação ao Olavo, dizer que o Olavo sabe de muitas coisas, mas sabe de forma superficial. É engraçado que ele só sabe de uma única coisa, ou seja, toda a formação dele que eu fui conferir é marxista. Então, quer dizer, o cara não sabe de nada fora daquilo, sabe? Não existe fora da investigação marxista, o que é lastimável, lastimável. Boca torta, boca aberta, que só estudou, supostamente entendeu o marxismo, sempre promoveu, ele agora se acha no direito de dizer que se fulano tem ou não repertório e profundidade. E aí eu vou terminando aqui, termino essa parte dizendo e confirmando os passos da esquerda nacional e internacional descrita nos livros do Olavo de Carvalho, só que em desacordo e zombaria. Então eu vou fechar aqui, acho que foi o suficiente. Depois damos continuidade aí, e aí dizendo que isso aqui foi um complemento da terceira parte, e aí vamos para a quarta parte no próximo vídeo, para poder, enfim, restarão ainda a quinta e a sexta parte para terminar esse artigo aí e mostrar que na verdade não tem nada disso. É mais um filósofo de papel, que é mais um filósofo refutado pelo aluno menos caprichoso, né, mais superficial do Olavo, né, mais como é que chama, displicente, né, mas é isso aí, forte abraço.